Oi, Grazi. Boa tarde, tudo bem? Tá, tudo bem e você? Tá me ouvindo? Tudo bem, tô ouvindo bem. E Tô você ouvindo consegue muito me ouvir bem? baixo. Porque hoje eu estou sem foninho. Eu tava ouvindo você falar. Deixa eu erguer aqui para ver se eu consigo melhorar, que eu não tô ouvindo muito bem, não. Oi, Ângela, boa Aí, tarde. Patrícia, a sua beleza. entrou. Não, agora eu tô te Wilson, ouvindo, sim. primeiramente, eu gostaria de agradecer você por aceitar fazer essa live. Contar um pouquinho da sua história, que é muitas histórias de viagens e é o que a gente ama escutar. E eu gostaria de que você contasse um pouquinho da sua história, como que é viagem para você. Legal. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o seu convite, tá, Grazi? Porque é assim, né? Quando a gente começa a pensar em viagem, né? Comecei a reflexionar, né? Fazer uma reflexão sobre a minha vida, né? Buscar lá atrás, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade que você está me dando de a gente poder falar um pouquinho dessa história, né, do meu percurso, e ter aproveitado de fazer essa reflexão, né, que eu acho que é muito importante, né, e perceber tantas coisas boas que a vida me deu, né, acho que foi muito legal essa primeira etapa dessa live, né, que é a preparação, né, ficar tentando relembrar aí muitos aspectos. Os mais recentes é mais fácil, né, mas a gente já está com a idade um pouquinho mais, né? Mais seniors, então tem bastante história, tem bastante história. Né? E a Bom, gente ama escutar. que legal, vamos ver, espero corresponder, né? Bom, assim, primeiro começar com o convite, né? Ali tem três fotos, né? A primeira do lado esquerdo, né? De cima do lado esquerdo é uma foto do Japão, que é uma das a viagem mais recente internacional, acho que é a mais recente que eu fiz, né? Depois vou explorar um pouquinho mais, acho que é um ponto aí mais interessante para a gente explorar, mas é uma viagem no Japão e ali tem um templo, né, por trás, né? Então é só para explicar para o pessoal aí. Isso foi em 2018, né, em janeiro de 2018, quando eu estive lá, fui fazer uma imersão, fiquei uma temporada lá. A outra é um pouquinho mais antiga, da direita, em cima, que está eu, a Ângela e a Suzana. Na verdade, isso é uma das praias de Cancún, né? É uma Delícia. foto, nossa, aquela foto ficou muito legal, porque primeiro, né, o Cancún é um paraíso, né? É um paraíso, um pedaço do paraíso na Terra, um lugar maravilhoso, né? E assim, aqueles momentos, né, em família, né? Naquele lugar maravilhoso, a praia, aquela água transparente, né? Nossa, sensacional, né? Então aquela foto traz recordações muito boas, né? E uma outra, que é a de baixo, né, que na verdade aquela foi uma das últimas que a gente tirou na nossa aventura na Itália, a gente morou na Itália, né? E ali é na Sicília, né, em Agrigento. A Agrigento é conhecida, aquela região é conhecida como a Grécia italiana, né? Primeiro que é muito próximo ali da Grécia e tem muita influência. Porém, a construção, aquela construção é romana, não é grega, né? Segundo a história aí, é um dos monumentos mais antigos da antiga Roma, está preservado ali, né? Dos romanos, né? Não de Roma, né? Da influência romana na Itália, né? Então é um lugar realmente um local ali cheio de coisas interessantes, de templos, igrejas, monumentos, enfim. E aquele é considerado um dos que estão melhor preservados, né, da história. Porque não sei se você sabe, mas é, eu não me lembro números exatos, mas 80%, se eu não me engano, do acervo histórico mundial se encontra na Itália. E dessas 80% estão em Roma. Né? Quer dizer, Roma é a capital da história recente da humanidade. Né? Então, começando por aí, né? Bom, em termos de viagem, eu vou falar um pouquinho, então. Eu também agradeço a oportunidade que a vida me deu e assim, por dois motivos, né? Primeiro, questão de trabalho, né? O trabalho, na segunda etapa da minha vida, ele me propiciou, né? Me propiciou estar viajando muito, né? Eu comecei uma carreira internacional, foi por ano de 1995, mais ou menos, né?
que eu mudei de empresa e essa empresa era uma multinacional e aí comecei uma carreira internacional com viagens e tudo mais, né? A empresa é italiana, então o primeiro contato meu já foi com a Itália, né? Que a gente viria a morar posteriormente, tá? Mas isso foi o início da minha carreira internacional, né? Mas assim, fazendo uma escala no tempo, assim, né? Antes mesmo dessas viagens, né? Porque aí eu já vou direto para a Itália, queria deixar a Itália um pouquinho mais para frente, falar um pouquinho dos Estados Unidos antes, né? Que sempre foi um sonho para a gente, né? Para mim, para a Ângela, depois veio a Suzana, que acabou também pegando um pouco esse gancho, né? Mas a ideia nossa, a gente sempre quis visitar os Estados Unidos. A gente, na verdade, queria morar nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ou Itália. A gente sempre teve esse sonho antes de casar, tal, enfim. E aí apareceu a oportunidade da gente viajar para Disney, nos Estados Unidos, né? Ai, que sonho! Meu sonho de consumo. Então, não era meu sonho, né? Na verdade, a Suzana tinha 9 anos, né? Então, a Ângela sempre gostou muito, né? E a Angela, o pai dela já estava trabalhando na área de turismo naquela época, então as coisas ficaram facilitadas e a gente foi para Disney, né? Então, primeiro que viajar com o meu sogro era muito divertido, né? Ele era uma pessoa assim que era muito sarrista, né? Muito gozador. Então, nossa, ele aprontou muito lá na Disney, né? Aprontou muito na Disney, né? Então, foi realmente uma viagem muito deliciosa. E a Suzana, ela tinha 9 anos, né? Então, muita gente falava, não, é muito cedo para ir, muito pequena. Nossa, ela aproveitou pra caramba a viagem, né? E foi muito legal. Tá? Inclusive, tive uma passagem, né, que estava tendo uma parada, e era época do aniversário da Suzana, né? Então o americano ele tem muito disso, né? De respeitar as crianças. Então eles punham as crianças meio que na frente, assim, mas a Suzana estava meio com a gente ali, não na frente da parada ali, porque tem muita gente, né? E aí passaram alguns personagens e foram lá mexer com a Suzana falando e tal, e sabe, a primeira reação minha foi meio de estranhar, de querer protegê-la, né? O que está acontecendo aí e tal, né? E, na verdade, ele estava convidando a Suzana para participar ali, sabe? Para entrar no esquema ali, não na parada em si, mas fazer alguma performance ali com os personagens. Então foi muito legal, né? Muito legal a Disney. E ali tiveram momentos muito incríveis, né? A Disney, como eu falei, não era meu sonho, mas depois que você está lá, nossa, é um mundo maravilhoso, realmente um mundo mágico, né? Porque você entra no clima da magia, né? E embora seja muito cansativo, porque você anda pra caramba, né? E a gente foi no verão, né? Então é um sol, é um escaldante, mas era muito legal, né? Tanto que eu lembro, uma das passagens que eu me recordo bem, é no final do dia, quando você já está arrebentado, a gente foi no carrossel, né? Simples carrossel, né? Coisa de criança. Eu lembro que eu sentei, abracei o cavalinho e fiquei lá, subindo e descendo, tão cansado que eu estava. Foi um momento muito legal. Para descansar. Então tem as montanhas russas que em Tampa ali, né, também fantásticas, né? Mas assim, o ponto alto para mim na época da Disney foi o Illumination, né? O Illumination no Epcot, né? E no final da tarde, quando começa a escurecer, então eles começam a acender algumas luzes, os refletores, no meio do nada, assim, você vê tem um monte de plantas, né, vegetação, e de repente começa a aparecer luzes e som, uma música clássica, e aí começa a iluminar. O Epcot são barracas que representam os países, né, todo em volta de um parque, de um lago ali, e aí começa esse jogo de luz e som. E o pôr do sol, um negócio fantástico, né? Então foi um ponto assim, que eu diria um ponto alto da viagem, né? E aí, Estados Unidos, a gente teve várias oportunidades, né? Mas para Disney você foi uma vez só ou você foi outra vez? Eu fui uma vez só. A Ângela e a Suzana tiveram oportunidade. A Ângela acho que foram 3, a Suzana acho que 2 ou 3, né? Isso na Disney nos Estados Unidos. Depois a gente teve a oportunidade de ir na Euro Disney, né? Lá em Paris, né? Na França. Aí a gente já foi com uma turma grande, né? Inclusive a minha sogra, né? O André, a Kátia, enfim, né? Todo mundo. E ali também foi muito legal. Ali foi uma época um pouco mais complicada, porque era inverno, era frio e tal, né? Mas foi muito legal também. É uma
uma miniatura, mas muito legal. Lá tivemos aí alguns brinquedos, inclusive o tal do elevador lá que marcou a gente, porque era um elevador um pouco diferente desse que a gente está acostumado aqui, né? Esse que a gente vê no Hop Hari, aquele que dá que sobe devagarzinho, chega lá embaixo e despenca, né? Aquele era mais ou menos isso, só que ele na verdade, ele tinha um start que era um start, saía que nem um foguete mesmo, né? Você saía, o foguete chegava lá, descia, mas depois ia 2, 3 vezes esse negócio, era um negócio maluco, né? Mas enfim, né? Voltando um pouquinho para os Estados Unidos. Então, Nova York, a gente teve a oportunidade de ir, né? Que é um lugar maravilhoso. Né? Os Estados Unidos, para a gente, assim, Nova York, principalmente, a gente respira modernidade, né? A gente respira liberdade, a gente respira prosperidade, né? Que eu acho que é um negócio muito interessante, né? Porque às vezes fala do consumismo, claro que tem consumismo, mas esse consumismo é que faz a máquina girar, né? Geração de riqueza, geração de valores, né? Aí a gente vai entrar numa discussão, né, filosófica, que não é o caso aqui. Mas, então, Estados Unidos, para a gente, Nova York, né? Tem Central Park, lá que é um lugar maravilhoso, né? Estátua da Liberdade, enfim, tem lugares lá incríveis, né? A gente respira modernidade. A gente teve experiência em Chicago, né? Chicago também, onde uma amiga nossa mora. A gente passou uns dias lá, inclusive foi comemorando o nosso aniversário de casamento, se não me engano, né? A gente morava no México, a gente foi para lá. E lá também a gente teve uma experiência assim, não muito, eu diria, um pouco ousada, né? Porque lá em Chicago tem um dos prédios mais altos do mundo, que é o Sears Tower, né? Eu estava comentando com a Angela agora, que é um dos perrengues aí. E eu tenho assim um pouco... Eu já estou aqui, será que teve perrengue? Porque eu tenho um pouco de dificuldade com a altura, né? Eu tenho uma certa dificuldade, né? Já construí várias vezes. Isso daí eu não sabia, não. Tenho. E assim, esse prédio ele tem quase 500 metros de altura. Então, alguns prédios que a gente já achava alto, quando você está lá em cima e olha, pareciam maquetezinhas de brinquedo, tão grande, tão alto que é aquele negócio. E lá tem um deck, né, que é de vidro, onde as pessoas vão lá para tirar foto. Ah, meu Deus do céu. Ixi, meu Deus, se eu não me engano, quase 110 andares, né? Só para a gente ter uma ideia. E para tirar foto daquele negócio? Eu saí do elevador, primeiro que eu já fiquei encostado na parede ali, né? Aquela sensação, né? Mas foi assim, foi muito incrível. Você tinha que ficar na fila para tirar foto. Eu falei, bom, não, eu não vou nesse negócio aí. Bom, aí arranjamos um jeito de fazer. Não, eu fui, mas fui de um jeito um pouco especial. Né? Eu sentei no chão, virei de costas e fui me afastando, tirei foto e agora saiu do lugar. Porque o negócio é muito incrível. E aquilo você sente até o movimento do prédio, né? Porque sente quase 500 metros de altura, então tem um movimento natural do vento, né? Isso é previsto pela engenharia, né? Então, é mais ou menos isso aí. Então, viajar, sabe, Grazi? Viajar é assim... A gente vive no nosso mundo. Ela falou que ela travou para tirar foto. Foi a primeira vez que eu vier para lá, viu? Foi a primeira vez, tão alto que é. Então eu me sinto menos mal, porque não era só eu, né? Mas tinha gente que pulava, só tinha um cara com cadeira de roda na nossa frente, que, meu Deus do céu, né? Dava medo dele, né? Só de sentir aquilo, né? Mas enfim, então... Dá frio na barriga e no corpo inteiro, né? Mas assim, a gente está falando de viagens, né? Então, às vezes a gente fica muito preso no nosso mundo, né? Do dia a dia. Então, a gente tem uma perspectiva de mundo de acordo com aquela nossa forma de viver, aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com a sociedade, com os nossos professores, nossos amigos, né? E com a cultura, né, do local. Então a gente tem uma visão da vida. E quando você viaja, você acaba expandindo isso. Você começa a encontrar um novo mundo, né? Você começa a olhar sobre outras perspectivas, né? Principalmente quando você se envolve com a cultura, né, local. Porque aí sim você começa a aprender. Então, mais do que um lazer, a viagem é um verdadeiro aprendizado, né? É uma oportunidade que a gente tem de olhar realmente de outra forma para o mundo, né? Então, eu acho que fazer as imersões, né, em culturas diferentes traz essa qualidade de autodesenvolvimento, né? Mas, enfim, né? Bom, Estados Unidos, Detroit, eu tive a oportunidade de ir a trabalho, né? Detroit foi interessante porque Detroit, ela
ela foi a capital da indústria automotiva, né, mundial. Uhum. Tinha as três principais, né, Ford, Chrysler, GM, Ford, Chrysler, GM, as três principais americanas. E só que depois de um certo tempo se degradou, né? Ainda existem as matrizes lá, mas as empresas mesmo se degradaram, a área produtiva, né, expandiu para o mundo e ali ficou meio que um deserto. Então é uma cidade grande, mas com muitos prédios, muitos locais abandonados, né? Então quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, só escutar as músicas do Eminem, né? O Eminem falava muito disso, né? Nasceu lá, né? A base da música dele era justamente aquilo, né? Então, assim, os Estados Unidos é um lugar maravilhoso. Depois a gente teve a oportunidade de, quando morava no México, de ir bastante para lá, né? Foi para Califórnia, né? Los Angeles, né? Los Angeles é uma cidade que acho que dispensa aí muita apresentação. São Francisco, uma cidade muito chique, né? A época que a gente visitou bastante os Estados Unidos, tá me ouvindo? Deu uma sumida aí. Então, estou marcando aqui que deu uma travada aqui. Então, aí, quando a gente teve a oportunidade de morar no México, né, eu de 2010 a 2012, um pouco antes, e a gente teve muita oportunidade de conhecer os Estados Unidos, né? A gente vivia no México numa época meio complicada lá no México, né? Tinha muito, enfim, muito terrorismo lá por narcotráfico, né? Então a gente conheceu, né, Cancún, que era uma cidade especial, né, São Miguel de Allende, enfim, tivemos alguns percursos lá bacanas, embora a gente morasse em Querétaro, uma cidade maravilhosa, muito boa mesmo, né, de alto nível, alto padrão, mas a gente tinha a oportunidade de a gente ir para os Estados Unidos, que tinha um aeroporto perto, enfim. Então a gente teve bastante experiência nos Estados Unidos, né? Aí depois, assim, com experiência na Europa, né, que a gente depois do México a gente foi morar na Itália, e aí abriu-se, né, não abriu um porta, abriu-se um portão, né, de muitas possibilidades. Conhecemos a Itália muito, a gente viajou muito para a Itália, para a Europa a gente já tinha ido algumas vezes, mas a Itália a gente dava muito preferência, né, para a França, para a Espanha, que a gente acabou indo, né? Recentemente a gente foi para Portugal também, todos lugares maravilhosos, né? Mas a Itália para a gente foi assim, né? Não só o fato de morar lá, né? Mas mesmo antes de eu morar, quando eu mudei para essa empresa que eu falei, né, empresa italiana, eu tive a oportunidade, a primeira viagem, assim, negócios foi para lá, né? Eu fui para a matriz da empresa, que ficava em Bolonha, mas a conexão era em Roma, né? E passando por Roma foi a minha primeira experiência, né? E até interessante porque até então, embora eu seja descendente de italianos, né, dos dois lados, eu não tinha muita afinidade com a Itália, né? Por quê? Porque eu tive o meu avô paterno, Júlio, e ele era um italiano muito rabugento, muito bravo, sabe? Pelo menos essa era a visão minha, né, como neto, né? Eu lembro que era pequeno, ele era... Mas enfim, a família é grande, teve 11 filhos, enfim, tem, sei lá, uns 50 primos. Então, a gente entende isso, né? Mas a visão que eu tinha da Itália era aquilo, né? Uma visão... Mas quando eu fui trabalhar nessa empresa, inclusive tive um pouco de resistência para aprender o italiano por conta disso. Mas a partir do momento que eu pisei em Roma, o meu mundo mudou, sabe? E principalmente quando eu fui visitar as ruínas lá, né? E vi o templo do Pular ali do lado do Coliseu, eu tive um primeira questão, porque eu me dei lá e eu vi, eu falei pro meu colega, falei, olha, isso aqui, mas eu preciso abraçar aquela coluna. Eu pulei a grade, uma gradezinha, né? Não tem muita proteção, mas eu fui lá e abracei aquela coluna. Eu precisava fazer aquilo, sabe? Era como se eu estivesse me reencontrando com o meu passado, com a minha história, com meus ancestrais, não sei. Tá? Então foi muito forte essa visão minha na época, né? Então Roma, a partir daquele momento... Roma é maravilhoso.
Roma passou a ser para mim assim a capital do mundo, né? É a minha cidade de referência. Né? E a gente teve a oportunidade de morar lá e voltamos muitas vezes. Eu falava para ela, você precisa conhecer, você precisa ir para a Itália e tal, né? E a gente, assim que teve a oportunidade, ela também se encantou, tanto que ela se sente mais italiana do que eu, né? E foi legal ir morar porque sim, quer voltar. Ela já falou que o fim da vida dela, a aposentadoria dela vai ser lá. Né? Então, mas realmente foi um momento muito bom lá. A gente passou 2 anos vivendo e assim, oportunidade inclusive da minha cidadania, né? Como eu falei, embora eu seja descendente, eu não tinha esse interesse, nunca tive esse interesse. Alguns primos já tinham feito e tal. Mas quando a gente morou lá, a gente percebeu, né, essa possibilidade. Eu estava inscrito aqui no consulado aqui do Brasil, mas já fazia mais de 10 anos e a fila era demorada. Tanto que eu fui aprovado na fila aqui do Brasil depois que eu já tinha conseguido a minha cidadania lá. Né? Então, assim, e essa questão da cultura foi interessante porque me trouxe um outro lado, sabe? A gente fala muito de constelação, né? Que a gente trabalha muito nisso, que foi um reconhecimento dos meus ancestrais. Tá? Então, foi lá que eu aprendi, foi lá que eu conheci a constelação, eu e a Ângela conhecemos a constelação, mas foi lá que eu aprendi a respeitar os ancestrais, entender, né, o que é a vida com relação a esse reconhecimento de pai, mãe, né, e os ancestrais, né? Que até então, para mim, como família é muito grande, como eu falei, família é muito grande e tal, não tinha muito essa conexão, tanto que a gente tem pouca informação dos nossos avós, bisavós, né, coisas que eu estou coletando agora recentemente, né? Perguntando para minhas tias, na internet agora a gente consegue achar algumas coisas, mas até então a gente não sabia direito, né? Eu nunca tive essa visão, né? E a partir de que a gente morou lá, eu comecei a ter essa compreensão, né? E aí, depois que eu consegui a minha cidadania, eu e a Suzana conseguimos, né? Uhum. A Suzana conseguiu também, a gente fez junto o processo. Aí fomos até visitar a cidade que o meu avô nasceu, né? Que na verdade é o meu avô Gasparotto, né? Eu sou Gasparotto Storoli, Gasparotto da minha mãe, Storoli do meu pai. O do meu pai a gente não tem muita informação, porque primeiro que não tem Storoli na Itália, a gente não encontrou. Encontra Storelli, Stroili, muito parecido, mas Storoli mesmo a gente não achou. E o meu avô, ele nasceu no navio, na viagem, quando a minha bisavó, né, meus bisavós estavam migrando para o Brasil, o meu avô nasceu. Então, eu acho que ele acabou ficando sem registro na Itália. E o do Gasparotto, não, ele nasceu na Itália, numa cidadezinha chamada Annone Veneto, né, perto de Veneza, região de Vêneto. E a gente foi lá visitar, né? Um sábado à tarde a gente foi para lá, uma cidadezinha pequena, 3.000 habitantes, alguma coisa assim. Então foi muito legal essa parte de reverenciar, né, a ancestralidade através disso. Né? E a Suzana também, né, de sua parte, a Ângela, embora fosse na Itália, né, agora recentemente a gente também fez um tour com a mãe dela, minha sogra. A gente fez um tour que a gente foi para Portugal e Espanha. Né? E na Espanha a gente foi até Santander, que é a cidade onde a minha sogra nasceu. Depois fomos para Málaga, onde o pai dela nasceu. Infelizmente o pai dela já tinha falecido, né? Quando a gente foi. Sim. Mas a gente conseguiu fazer toda essa viagem, né? Sei lá, de trazer de volta esse espírito de reconectar, né? Reconectar, essa palavra, reconectar com a ancestralidade. Então acho que foi assim, muito legal fazer esse tipo de coisa. Então, de novo, né, o que eu falei, né, aproveitar as viagens, não só pelo lazer, né, pelo puro prazer de ir, né, conhecer culturalmente tudo, mas sim aproveitar alimentação. Isso. Então, assim, foi muito legal. E na Itália, até a Suzana marcou aqui, né, conta do dia que perdeu a carteira, né? Isso foi agora, mas foi, acho que eu ia perguntar. Na verdade foi assim, né? A Foi um gente foi perrengue, para né? lá.
Esse foi um perrengue também, né? Tem vários, tem muitos perrengues aqui, viu? Tem que fazer um perrengue. Mas esse aí foi interessante porque a gente estava voltando de Pescara para Roma para pegar o voo para voltar para o Brasil. E no meio do Uhum. caminho a gente parou num posto para comer alguma coisa, tal, né? Banheiro, enfim, esse tipo de coisa antes de chegar em Roma. E, bom, aí compra algumas coisinhas, fui pagar e vamos embora. E aí, a hora que estamos chegando em Roma, tem que passar no pedágio, né? Fui pegar minha carteira para pagar o pedágio, né? E cadê minha carteira? E cadê minha carteira? Putz, para o carro e procura e não tá a carteira. Falei, cacilda. Aí eu lembrei, falei, puxa, a hora que eu fui pagar, eu lembro que eu deixei a carteira em cima, será que eu peguei, não peguei? Putz, eu vou. Então. E a gente estava com um pouquinho de folga, né? Que a gente sempre teve um pouco desse, né? De chegar um pouco antes, tal, vai que acontece alguma coisa. Caramba, vamos voltar. Putz. Enfim, mas voltei a 200 por hora, né? Falei, vocês fecham o olho aí, porque ou eu faço isso ou a gente perde o voo, né? Nossa, foi uma tristeza. Aí chegamos lá, estava lá realmente. A menina segurou a carteira lá, guardou e pegamos a carteira e voltamos. Deu tempo, tudo, não deu tempo de passear, temos ó, a tranquilidade, né, que a gente vai sempre com antecedência, ver lojinha, essas coisas, free shop, né? A gente acabou perdendo isso, mas deu tempo. Mas foi um perrengue do cão. Nossa senhora, foi Porque muito. você é muito Foi. tranquilo, né? Então, eu sou, mas assim, também eu sou muito autopunitivo, né? É. Como eu esqueci, foi Cacilde, e agora, né? Estávamos em quatro, acho que estávamos, né? Eu, a Ângela, a Suzana, acho que tinha mais alguém comigo, não lembro se era o Maurício, enfim. Mas foi assim, foi um perrengue daqueles, né? Mas o outro perrengue que a gente teve na Europa também foi uma vez que a gente foi para a França bom, uma parte delas, a Ângela a Suzana contou numa das lives aí a experiência nossa de ir para a Inglaterra, né? Que uma viagem de 3 horas para voltar levamos 32 horas, né? Pegar uma nevasca lá, foi uma aventura, né? Que a Suzana já contou. Mas enfim, naquela mesma viagem ou não foi nessa? Não foi nessa viagem. Foi outra viagem que a gente fez também para a Europa. A gente alugou um carro bacana lá, um Peugeot, não sei das quantas, acho que era 406, um carro grande e tal. A gente sempre gostou, né? Porque na época, hoje não, mas na época a gente podia levar 2 malas de 32 quilos. Então a gente levava em seis malas de 32 quilos, né? Mais as de mão. Então a gente abusava mesmo, né? E a gente pegou um carrão bacana lá, só que o carro, o porta-mala era desse tamanhozinho, cabia as malas. E aí tinha outro carro, com o André, a Cátia, o Bruno e a Bianca estavam também, o André pegou um outro carro, né? Enfim, só que não Teve cabia que colocar a malas. mala no outro carro. Na mala, ia no colo, punha no meio. Bom, o fato é que a gente começou, mas não aguentou, né? A gente fez um tour lá, que a gente ia da França para a Espanha. Aí a gente chegou acho que foi logo que a gente chegou na Espanha, foi isso, acho que em Barcelona. Aí não dava, não tinha jeito, que eu fiz? Eu toquei o carro, né? Vou pegar um carro um porta-mala, e o único carro porta-mala que tinha era uma Kangoo. Não sei se você se lembra qual que é a Kangoo. Kangoo é aquele tipo furgãozinho de entregar leite, né? Então, o porta-mala maravilhoso, inclusive foi a mala dos dois carros, né? Então, A foi muito Angela falou, só engraçado. faltava levar a geladeira nas malas e as sulforofeiras. Mais ou menos isso. A gente levava tanta coisa, depois comprava lá e não tinha como trazer, porque a gente já ia com a mala cheia, né? Hoje a gente já aprendeu. Mas aquele carro foi muito engraçado. Eu lembro que a Bianca era pequenininha e tal, né? E ela gozava, porque parecia que a gente ia entregar leite, né? Esse tipo de coisa. Foi muito legal aquilo. Enfim, né? Bom, e assim, já foi quase meia hora, né? Foi. Bom, tem bastante história aí. Não sei, você vai fazendo perguntas né, o dia que você quiser, aí eu vou mandando, né? Bom, Sim. assim, na Europa a gente fez várias, como falei, né? França, Paris, né, que é uma cidade muito bonita. A Espanha, a gente conheceu lá Santander, que é uma cidade da minha sogra, que é maravilhosa, um lugar de praia, muito bonito, um lugar agradável. Málaga também, que Santander é no norte, né? Lá no nordeste da Espanha.
E Málaga é no sul, quase na divisa ali com a África. Então, ali também, praia maravilhosa, enfim, lugares maravilhosos. A comida, né? A gastronomia, né? Espanhola é muito boa. Italiana, espanhola, Portugal, a gente também aproveitou bastante, né? Vinhos gostosos, lugares maravilhosos, né? Enfim, De todos os lugares que você passou, qual foi a comida assim mais diferente que você falou, nossa, não imaginava que seria tão gostoso ou tão ruim? Ou aquela assim, comida que você falava assim, nossa, isso daqui eu queria levar para o Brasil. tem várias coisas. Bom, uma que, assim, que eu tive mais dificuldade, vamos colocar assim, foi em Portugal, né? A famosa sardinha portuguesa, né? Com certeza. Então, eu sempre gostei muito de sardinha e tal, né? E eu falei, e eu gosto, assim, não sou muito de repetir as coisas, eu gosto de experimentar coisas novas. Então, por exemplo, a Angela já tem mais o hábito de repetir aquilo que ela gosta, ela mantém, né? Eu já posso gostar daquilo, mas eu quero experimentar alguma outra coisa. Eu sou meio explorador nesse aspecto, né? Então eu experimentei a tal da sardinha lá. É boa, mas que trabalho que dá para comer aquele tanto espinho que tem aquele negócio. Foi muito complicado. O pessoal já estava na sobremesa, eu estava ainda começando a tirar os espinhos da sardinha. Né? Foi muito complicado. Agora a comida exótica, né? Comida exótica foi um lugar exótico, né? Eu tive uma vez um trabalho, eu mais três profissionais, né? Dois colegas de trabalho e um cliente da GM Estados Unidos. Nós fizemos um tour na Europa por 4 países. Na verdade, era um projeto que a gente estava buscando um fornecedor, né? Para trabalhar para a gente. Um projeto novo que a gente estava desenvolvendo com a General Motors. E a gente começou na Alemanha, da Alemanha a gente foi para a Áustria, e da Áustria nós fomos para a Eslovênia. Né? Na Eslovênia nós fomos para Ljubljana, que é a capital da Eslovênia. Então foi o local mais assim exótico que eu visitei e talvez a comida mais exótica que eu comi também, porque ali o prato principal é carne de novilho de cavalo. Carne de novilho de cavalo. E na hora que falou, eu fiquei meio assim, né? Falei, vamos lá, né? Tá na chuva para se molhar, né? E como eu sou meio aventureiro, eu gosto de experimentar, fui experimentar, né? Uma carne um pouco meio diferente, parecia uma comida assim que eu tive um pouco mais de dificuldade, né? Agora, a comida boa, né? Poxa, a paella, né? Na verdade, a melhor paella que a gente comeu foi lá em Portugal, não foi nem na Espanha. Mas as pastas em gerais na Itália, a gente morava num lugar onde a gastronomia, nossa, restaurantes são maravilhosos, né? E lá em Pescara, onde a gente morava, tinha uma pizzaria que a gente ia muito, que tinha a Pizza Campione del Mondo, né? Que era, inclusive o dono da pizzaria lá, ele até conhecia o Brasil, ele passou uma época no Brasil e tal. E lá na Itália todo ano tem o campeonato, né? A melhor pizza italiana e tal. E ele tinha ganho, eu não lembro qual que foi o ano que ele ganhou. Mas era uma pizza maravilhosa, só que um pouco diferente, né? Primeiro que a pizza italiana não é essa pizza que o brasileiro está acostumado. Lá se valoriza a massa, né? Aqui é o recheio, né? Mas lá a massa é tão boa que, por exemplo, a pizza que a gente mais comia lá era a pizza alho e sal. Só para você ter ideia, porque a massa é fantástica, né? É indescritível. Mas essa pizza dele ao invés de pôr massa de tomate, era uma massa de abóbora, e aí tinha panceta e gorgonzola. Meu Deus do céu. Aquilo era um negócio do outro mundo, né? Do outro mundo. Enfim, a gastronomia lá é algo fantástico, né? E na França também, só que na França ela é boa, Come mas é até passar mais. mal ou não? Come um pouquinho. Depende, né? Então, isso também é outra questão que muitos brasileiros, né, muitos turistas vão para a Itália, principalmente Roma, né, ou grandes centros, falam, não comi tão bem assim. Primeiro porque existem os restaurantes que são para turistas, né? Primeiro, alta escala, né, não estão muito preocupados com a qualidade e adaptada para turista. Então, se o brasileiro comer a pizza original italiana, não é Vai todo falar que é mundo que ruim. vai. Não vai falar que vai falar, cadê o recheio, né? Primeira pergunta, cadê o recheio, né? E eles são pizzas individuais, né? Normalmente, né?
Lá não se reparte muito isso. Então, assim, depende do local. Mas quando você descobre locais realmente, mesmo em Roma, tem cantinas, restaurantes, é maravilhoso, só que, né? E assim também tem um pouco de diferença, né? Lá tem o antipasto, né, que é o aperitivo, o primo piatto, o segundo piatto. Então, o primeiro prato, o primo piatto, normalmente é uma massa, né? A pasta, e depois vem uma carne, um peixe, alguma coisa assim. Nós aqui já misturamos tudo, né? A gente faz um feijoadão, né? A gente mistura tudo. Lá não, é tudo separadinho, né? Então, se você for num bom restaurante e comer tudo, não sai barato. Então, tem isso também. Normalmente as pessoas vão como turista para comer um pedaço de pizza e, né? Beleza, mas se ele quiser sair da pizza, ele vai pegar um prato de massa, depende do local, isso até se satisfaz. Então, por isso que depende, sabe? Eu lembro uma das primeiras vezes que eu fui, né? Quando eu trabalhava na empresa, que a gente foi para Bolonha, e Bolonha, a Ferrari fica do lado, né? Que é Maranello, né? Em Modena, que é uma cidade vizinha de Bolonha. Então, quem trabalha na indústria automotiva, um dos sonhos é conhecer a Ferrari, né? Então, nós fomos lá, eu com vários colegas, nós fomos para conhecer a Ferrari, e lá tem um museu, tudo mais, né? E aí nós fomos no restaurante, o símbolo da Ferrari é o cavalinho, né? Então eu chamando o Cavallino, né? Que era o restaurante da Ferrari. Bom, em frente à fábrica ali e tal. E aí a gente foi, só que todos nós éramos marinheiros de primeira viagem ali, né? Não tinha ninguém que já tinha, né? E a gente começou a comer e pedir, né? Pede isso, pede aquilo tal. E o antepasto que eu lembro que eu comi era o prosciutto ao melone, né? Então é o presunto com melão. Mas veio uma bandeja desse tamanho, né? Era com praticamente um melão inteiro, né? E a gente já tinha feito o pedido do antepasto, do primo e do segundo, né? E, putz, eu comi aquele melão com presunto, sei lá, 1/2 quilo de presunto. Falei, nossa senhora, aí tem mais 2 pratos. Aí veio um prato de macarrão, que é também um prato desse tamanho, gigante. Bom, eu falei, né? Bom, ainda tem a carne, eu já não estava dando mais conta, né? Então eu deixei de lado. Deixei de lado, e aí, daqui a pouco, né? Vem o maître deles lá, né? Vem lá conversar com a gente, perguntar, escuta, o que aconteceu? Você não gostou da minha comida? Eu, me entendendo patavina nenhuma, falei, por quê, né? Não, porque deixou metade da pasta, não estava boa, o que aconteceu? Falei, não, aí a gente começou a conversar, falei, não, eu sou brasileiro, tá? A gente não está acostumado com a gastronomia, eu comi bastante pasta, como eu pedi a carne, falei, se eu comer isso aqui, eu não chego em casa, não consigo nem comer a carne, tá? Mas no fim, bateu papo lá, relevou, mas ele achou ruim, foi lá tirar satisfação comigo, por que eu não tinha comido aquele prato inteiro de pasta, por que tinha sobrado no meio prato? Então, é bem o espírito italiano, eles prezam muito pela qualidade do material. Eles colocam, cozinhar para o italiano é colocar a alma, sabe? É um negócio, vai muito além da nossa compreensão aqui de simplesmente fazer algo para comer, né? Então, até eu tive a oportunidade de voltar outras vezes com outros colegas, e eu lembro que uma vez o colega pediu... falou, ele não sabia falar italiano, ele falou, pede queijo ralado aí para mim, né? Falei, cara, você quer que eu peça mesmo? Ele não vai gostar, hein? Porque o queijo, na verdade, é só para enfeitar, né? O gosto é da massa, se tiver tempero, aquele ragu, que seja, mas é um pouquinho só também, que basicamente é enfeite, você tem que curtir a massa. Falou, não, eu quero sim. Aí eu pedi pro cara com jeito e tal, né? O cara veio assim, meio que jogou o negócio de queijo assim em cima da mesa, tipo, vai, já que você quer, come aí, come todo esse queijo. Porque é meio que ofensa para ele, sabe? Então, é interessante. Isso tudo é cultural, né? É bacana a gente ver isso, porque ver o quão sério eles levam essa questão da gastronomia. Então, a alimentação para eles ali é um negócio muito, muito forte, né? Enfim, já que a gente falou de Ferrari, a gente também depois já tive a oportunidade. Oi? Meu anfitrião aqui levou eu num restaurante italiano. O dono é italiano, né? E aí tava vindo, só que eu queria saber queria comer mais ou menos o que eu gostava, né? Aí teve uma hora que ele veio, ele falou assim, o que você quer? Aí eu pensei, será que ele tá me expulsando, né, daqui? Aí a gente falou que a gente queria, ele mandou direto na nossa mesa. E ficou olhando, eu falei, e agora? Será que ele quer que a gente come e já vai embora?
Não pode nem ficar com isso. Não, mas você falou uma coisa que me lembrou também. Uma vez lá em Bolonha, eu fui com um colega, e esse colega tinha morado lá em Bolonha, e, e ele me levou nesses lugarzinhos que pouca gente conhece, porque não é lugar para turista, né? Ele falou, vou te levar num lugar hoje, você vai ver que especial. Primeiro que era um estábulo. Então, imagina você entrar num estábulo e as baias onde ficavam os cavalos estavam com mesas. Né? Então já começa estranho por aí, né? Você, pô, tô no chiqueiro aqui, né? No curral, né? Bom, mas enfim. Aí ele começou, ele conhecia o maître lá, começou a conversar, tal, eu falei, vamos pedir. Ele falou, não, você não vai pedir nada. Ele falou, ele é que escolhe o que você vai comer. Como assim? Não, ele olha para a pessoa e fala, você vai comer isso, e o outro vai lá e faz. Eu nunca esqueço. Pois é bem exótico mesmo, né? Mas foi legal porque ele trouxe um T-bone que era dessa grossura, não cabia no prato, era desse tamanho o T-bone, não cabia no prato. Meu, não precisava nem de faca, de tão macio que era aquilo. Era um negócio fenomenal. Então valeu a pena. Poxa vida, valeu a pena. Nossa, demais. E Bolonha é uma cidade também, que ela não é turística, é uma cidade que eu adoro. Nossa, eu fui muito para lá, andava muito lá. Cidade A Su falou que você é um lorde austríaco. sei lá, é o que falam aí, mas tem meus perrengues aí também, né? Na verdade, a história... Mas você deve ser muito tranquilo para comer, para ir nos lugares. Não faria uma viagem low cost. Não, mais ou menos. Eu acho que de algumas... Quando é assim, né? A panela de pressão, né? Ele vai cozinhando, né? Enquanto você tá feito a válvula, tudo bem, né? Daí para que a válvula abre, aí explode, né? Então é meio que assim, né? Mas eu procuro ser mais tranquilo possível, ter uma certa característica nesse aspecto. Mas, enfim, né? Mas, então, e aí eu queria comentar um pouquinho do Japão, né? Que acho que foi a minha última experiência, né? Que foi um lugar fantástico, né? Eu fui para lá em 2018, comecinho do ano. Inclusive passei, sabe, que é dia 9 de janeiro, passei dentro do avião em voo, né? Porque eu saí do Brasil no dia 8, e cheguei no Japão 10, mas isso por causa do fuso, né? 24, e o horário do meu aniversário estava em pleno voo, né? Fui via. Acho que agora travou um pouquinho. Travou, né? Você está me ouvindo? Travou um pouquinho. Bom, então o Japão... Você estava falando do seu aniversário, que aí você estava no avião. Agora voltou. Então eu estava falando do Japão. Então o Japão, sim, foi uma surpresa muito grande, né? Dois aspectos. Primeiro, a questão, eu fui lá a trabalho, numa imersão, né? A gente ia fazer uma imersão a gente ia visitar várias empresas, né? É um projeto internacional do governo japonês, que tem uma associação aqui com uma associação aqui no Brasil, e a ideia era passar uma temporada para entender, né, a cultura japonesa, para poder trazer essa cultura japonesa para ajudar as empresas aqui no Brasil. Né? E nesse movimento, então, tivemos visitas de empresas, seminários com executivos de grandes empresas, visitamos grandes empresas como a Toyota, né, principal, né, uma das maiores do mundo, né, e também pequenas empresas a gente acabou visitando. E tivemos uma imersão na vida deles, né? Uma imersão que eu digo real, tipo, de ir no mercado, sabe, ir no supermercado, ir na loja, andar pela cidade, pegar a condução, esse tipo de coisa, né? Então, assim, uma das coisas que a gente sente quando chega lá é o respeito. Né? O Japão, assim, a minha base era Kyoto, né? Desculpa, Nagoya. Nós fomos para Nagoya e a gente ia muito para Kyoto, que é a cidade do lado, que é muito legal também. Mas Nagoya, onde a gente ficou, a cidade de, acho que se não me engano, 2,5 milhões de habitantes, uma cidade grande, né? Muito moderna, prédios maravilhosos. Mas, assim, o Japão é uma terra
tem muitos contrastes, né? Então, da mesma forma que tem a modernidade, também tem, né, a tradição. Então, por exemplo, é um país que tem 200 mil templos, né? Então você tem templo para tudo, cada esquina você encontra um templo, né? E lá são basicamente duas religiões, né? Tem o budismo, que veio mais recentemente, que o budismo ele foi, né, da Índia para lá, né? Mas o shintoísmo, né? O Shinto, né? Então, a original do Japão é o shintoísta. Mas hoje, segundo o que me disseram lá, 99% são os dois, são shintoístas e budistas, né? Mas enfim, então tem templos assim para todo lado. E você percebe o respeito, né? Então, a cultura japonesa, ela traz o que a gente conseguiu viver lá, vivenciar lá é assim, eles têm um profundo respeito pelos recursos, seja recurso humano, seja isso recurso material. Então, humano, então eles respeitam muito as pessoas, né? Eles são muito, assim, eu não vou dizer agradáveis, simpáticos, porque isso é um termo mais latino, né? O brasileiro, né? O latino ele é mais assim. Eles reverenciam as pessoas, né? Por exemplo, você vai pagar alguma coisa, dinheiro ou cartão, você não paga diretamente, a pessoa não pega o dinheiro da sua mão, ele te estende uma bandejinha para você colocar a bandejinha e na bandejinha ele pega o dinheiro. E a gente fica, né, querer saber por que disso, né? E é uma forma assim, tipo, não, eu te reverencio e você me reverencia e negócio à parte. Então, é como se falasse, não vamos misturar o dinheiro com a nossa relação humana, sabe? Embora o dinheiro seja energia. Então, mas é uma forma de respeito também. Inclusive, antes dele pegar o dinheiro, ele agradece. Então, a pessoa que estava pegar seu cartão, o dinheiro, ela agradece. Até um ritual que eles fazem lá, algumas palavras, que eu não me recordo, mas eles agradecem o fato de você estar pagando, sabe? Então, essa é uma gratidão muito grande. E daí que vem, né, o TPS, que é o Toyota Production System, né, que é dentro da área de engenharia, né, da manufatura, que é o sistema de manufatura enxuta que a gente chama, né, que é o quê? Nada melhor do que nada mais do que otimizar os seus processos para ser cada vez mais inteligente no uso dos recursos. Entendeu? Uhum. Então, isso é uma coisa interessante, porque eles vivem isso. Então, você vê no dia a dia, na cidade, no respeito, né? A gente teve até exemplo aí na Copa do Mundo, né? Nas Olimpíadas, acabam os espetáculos, jogos dos japoneses, eles vão lá e ficam recolhendo a sujeira. Eles não deixam lá e vai embora, que todo mundo faz. Eles vão lá e recolhem. Então, lá você não encontra cesto de lixo, nem no banheiro. Poxa, como assim, né? Você vai lavar a mão, não tem uma toalhinha de papel? Não tem. Não tem. Simplesmente cada japonês tem o seu lencinho, né? O lencinho dele. Isso eu não sabia. Não tem. É só em lugares assim muito internacionais, tal, mas a imersão que a gente fez não tem. Os lugares que a gente ia não tinha. E uma cidade foi uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, não era um sítiozinho lá, né? Então, tudo isso numa forma sabe, de preservar, né, os recursos. Então, tem assim, eu contrasto. Por outro lado, você senta no vaso sanitário, parece que você está no painel do avião. E tanto botão que tem ali, tantos recursos que tem ali no vaso sanitário. Né? Já ouvi falar, eu quero ver como que é isso daí de perto. Eu tenho até filmezinho que eu fiz, fotos que eu tirei lá e tal. Mas assim, não provei, né? Mas assim, você vê, então, você vê que da mesma forma que tem essa preservação, tem também a tecnologia embarcada, você entendeu? Então, por isso que eu falei de contrastes, né? É uma coisa assim, muito, muito legal. E eu falei de Kyoto, né, que é a cidade que fica do lado ali, é uma cidade grande, e lá nós tivemos várias possibilidades ali de turismo. Uma delas é que eles chamam lá um templo dos 1001 Budas, né? Um lugar maravilhoso. Assim, são 1001 estátuas de Buda enfileiradas e cada um deles tem uma representação, às vezes até expressão diferente, porque Buda, né? Buda não é uma entidade, Buda é um grau, né, de iluminação, de hierarquia, né? Então
Existe, o mais famoso que a gente conhece é o Siddhartha Buda, né? Buda Siddhartha, que foi o que a gente adora e tal, né? As religiões. Tal. Mas Buda é um estado de espírito, né? Então, por isso que é 1001 Budas. Então, tem Budas de várias feições, expressões representando. Mas um lugar, tanto que não pode tirar foto, tem todas umas regras, é um lugar muito bacana. E tem também lá que eu cheguei a visitar, que é o Templo Dourado, né? É um lugar muito lindo também. São aqueles templos, né, com a arquitetura japonesa, tudo dourado, um negócio maravilhoso. Inclusive, tem uma das fotos que eu ia colocar aí, mas eu estava muito pequena, achei que não ia combinar, né? Então, Mas depois você posta. Nossa. Agora eu tive que refazer o meu Instagram aí, né? Vou ter que começar a repostar. Então, o nível de civilidade do japonês é assim, é impressionante, tá? A gente vê defeitos também, não é? Tem algumas coisas, por exemplo, a gente ainda percebe que a mulher japonesa ainda ela é um pouco subjugada ainda, sabe? Até pela na própria população, na cidade a gente vê isso. Elas andam um pouco atrás dos homens, sabe? Assim como, não vou dizer inferior, porque não é esse o termo, mas é como se fosse suporte, né? Ele está dando suporte pro homem. Então, existe um pouco ainda essa questão, né, que acho que precisa ser tratada, né? E lá eles são assim, esse é um dos grandes contrastes com a cultura ocidental, né? Que lá, primeiro, para eles, é o país. Né? Não vou nem colocar religião, porque nunca deram essa conotação, mas primeiro é o país, eles querem servir ao país. Isso acho que tem a ver com a memória da Guerra Mundial, né? Como o Japão foi dizimado, teve que reinventar, né? Nova, você não lembra disso. Eu, quando era criança, a gente falava de produto japonês, é que nem vocês falam hoje de chinês. Né? Era porcaria. Isso é coisa do Japão, era tudo porcaria. E hoje você fala em produto japonês, é top de linha, né? Principalmente na eletrônica, hoje é top de linha, né? Então, perdi Eu um pouco o assisti fio da um meada aqui. filme da guerra, eu não lembro o nome, mas era fatos reais, que o cara americano, né, foi pego pelos japoneses e depois ele volta. E um momento, né, de agradecimento, porque eles deram também comida para ele, mesmo que ele sofreu, ele recebeu comida, né? E muitos receberam, apenas um não quis receber. Eu não sei, tem um pouco de uma interrogação aí. Se a gente olhar, pelo menos os livros, a história e tal, falam que os japoneses eram um pouco sanguinários, na guerra foram muito sanguinários, né? Não sei até que ponto é isso. O fato é que, se for ou não, não interessa mais, porque eles aprenderam essa lição, né? E hoje eles são um povo altamente civilizado, né? E eu estava falando que eles, então, em primeiro lugar, é o país, né? Depois vem o trabalho. Tá? Vem o trabalho. Então, o japonês, normalmente ele começa e termina a vida dele na mesma empresa, porque ele faz parte da família, ele passa a ser parte daquela família. Então, isso é um pouco diferente, por exemplo, no Brasil, né? Por que eu falo que é diferente? Porque eu sou assim, no Brasil, para mim, primeiro é a minha família. Entendeu? Primeiro é a minha família, depois eu penso no Brasil. Entendeu? No trabalho no Brasil. E lá é o contrário, tanto que eles têm um problema lá. Eles lá têm direito a 30 dias de férias também nas empresas. Porém, os japoneses voltam antes. Eles não cumprem os 30 dias. Por quê? Porque eles acham que eles querem ser úteis à empresa, eles querem ser úteis ao país. Então, eles foram disciplinados, doutrinados, que a vida deles é trabalho, é gerar riqueza, é gerar alguma coisa de bom, gerar o sustento para a família. Né? Então, eu acho que essa foi um aprendizado muito interessante desse ponto de vista. Quer dizer, eles querem também aproveitar um pouco essa liberdade do ocidental, né? de ter um pouco mais de menos... dar um pouco mais de importância para a família, colocar a família no outro patamar, né? do que eles fazem hoje. Então, às vezes, deixa de estar com a família para estar na família do trabalho, entendeu? Às vezes não necessariamente obrigatório, porque ele tinha direito a ficar 30 dias em casa e volta com 10, 15 dias de folga. Entendeu? Então são coisas assim, mas voltando ao nosso começo da conversa, né, que eu falei que
tem dois lados, né? Então, se a gente está olhando só o lado, a gente aprendeu a viver, conheceu, né? Tem um outro lado, né, da história, que é uma outra vida, um outro ponto de vista, uma pessoa que foi, né, a gente vê aí os muçulmanos, os árabes, né, aquelas brigas incessantes, né, aqueles que nasceram para ser homens bombas, né? Para eles, a gente de fora vê aquilo como errado. Eles veem que é a libertação deles. Eles estão servindo a um Deus, um suposto Deus, né? Meu Deus não é assim, mas é a crença deles. E a partir do momento que a gente olha desse ponto de vista, a gente não precisa aceitar, mas você começa a entender. Começa a entender. A partir do momento que a gente começa a entender, você começa a enxergar de uma outra forma, questionar os seus valores, questionar o valor deles e encontrar talvez um ponto intermediário, ou pelo menos compreender por que daquela reação, por que daquela atitude, né? Então, voltando para a Itália aí, acho que o tempo já está dando, né? Voltando para a Itália, uma das coisas também que a gente aprendeu lá, que isso irrita muito a gente, eu e a Ângela aqui no Brasil, as pessoas não sabem envelhecer, né? O idoso aqui no Brasil, ele é velho, não é idoso, ele é velho, né? Ele passa a ser vítima, ele passa a querer ser cuidado. E lá na Itália a gente viu, né, uma realidade diferente, onde o idoso lá não. No Japão também, o idoso, ele é o patriarca, né? A matriarca, é o sábio, é aquele que dá orientação, aquele que ensina, é aquele que paga a conta. Na Itália, ele fica lá na ponta da mesa mesmo, o velhinho lá, e ele que paga a conta, sabe? Todo mundo que está embaixo dele é responsabilidade dele. Né? Nós tínhamos lá o seu Júlio, que era nosso vizinho de parede, lá de apartamento, 86 anos, se eu não me engano, e todo dia tocava o piano dele lá, era viúvo, ele saía todo dia com a bicicletinha dele lá, sabe? E assim, sabe, tinha um espírito muito diferente daqui no Brasil, né? A pessoa chega aos 70, 80, começa a se entregar e quer que os filhos cuidem, né? E aí vem o Alzheimer da vida, enfim. Também não vou ficar aqui julgando, mas enfim, é a comparação, né? De que lá a gente aprendeu a ver a velhice, né? A idade de uma outra forma, né? Que é algo que vem muito, muito forte e que espero poder praticar dessa forma, entendeu? Mudar a forma como os meus ancestrais fizeram, né? Que fizeram do jeito que puderam, mas lá a gente aprendeu uma nova forma de fazer e eu espero poder usufruir dessa forma nova de fazer as coisas, né? Então, mais ou menos isso daí, né? O que mais que a gente poderia falar aí? Alguma curiosidade, alguma coisa específica? A gente vai ter que fazer live 2, sim, porque eu quero saber mais sobre a cultura japonesa, que acho que você tem muita coisa ainda para contar. Sou apaixonada, né? Eu fiz com uma live com um amigo meu que está morando lá. E eu sou muito encantada, eu gosto muito. E do budismo eu também sou apaixonada, né? E essa parte cultural, igual a gente estava falando, também dessa parte, né, religião, mas assim, que, como você disse, tem dois lados, né? Então, eu acho que vai ser muito legal. Então, se você topar, a gente faz a live 2 e falar mais sobre perrengues, porque acho que tem muitos. Tem bastante. Mas esse negócio de religião é interessante também. Não sei quanto tempo falta aí, mas... A gente tem um minutinho. Um minutinho, não. O que eu via, como tem templo em cada esquina, as pessoas passavam, paravam mediante lá no templo, ficavam lá 2, 3 minutinhos, batiam o sino, lá e iam embora, pronto. Sabe? Essa era a religião. E o resto era viver a religião no dia a dia, né? Viver, experienciar aquilo que aprendeu, aquele reverenciamento à vida, reverenciamento aos recursos, a Deus, seja lá como chamar. Né? Então, acho que essa é uma lição muito forte que eu vi lá na prática. Quer dizer, como é que eles fazem no dia a dia. Realmente, está na rua lá, cheio de gente, parou na frente do tempo, para lá, né? Põe um incenso, enfim, e vai embora fazer o que tem que fazer. Então, muito legal. Tem 10 segundos. Beleza. Então, muito obrigado aí, vocês que